salve meu povo, aqui é Gle Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Gle, seu podcast cultural, sempre falando sobre música com aquela pitada de geografia, papai. E no episódio de hoje, de onde vem a nossa cultura? Pois bem, vou falar um pouco sobre os hinos e sobre a indústria cultural, né? Os filmes, os games, as animações, entre outros. Porque de onde veio, né, a motivação para essa pergunta, né, de onde vem a nossa cultura? De um acontecimento ocorrido no dia 1º de janeiro, no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, capital do estado, onde na posse dos vereadores eleitos, o vereador eleito Matheus Gomes, do candidato PSOL, é um jovem integrante da bancada negra da Câmara de Vereadores, se recusou a cantar o hino, né, como formalidade ali na sua posse, cantar o hino do estado do Rio Grande do Sul, sob a justificativa em que a seguinte frase, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. A justificativa de que essa frase teria então um cunho racista, certo? E logicamente este ato foi carregado de bastante represária, né, por parte de outros vereadores mais ao campo da direita. Disseram que ele estava quebrando os protocolos, desrespeitando os princípios básicos da função em que ele iria exercer. Nas camadas populares, digamos assim, na sociedade civil, né, o povo, isso também gerou uma polêmica muito grande e uma resistência muito grande por parte da população ao dizerem que ele não estava preparado para o cargo, de que se ele não concordasse com o hino, ele não deveria ter esse cargo público e por aí vai. Isso porque, para quem está me ouvindo de fora do Sul, ou até mesmo de fora do Rio Grande do Sul, os hinos estaduais pelo Brasil, salvo estados do Nordeste, que eu não conheço muita cultura, Nordeste, do Norte, enfim, mas acredito que, no geral, os estados não, né, as populações dos estados, elas não têm um conhecimento sobre o seu hino estadual. Esse não é um caso do Rio Grande do Sul. A população do estado do Rio Grande do Sul, ela tem uma relação muito forte com o seu hino, certo? Aqui em Florianópolis, né, tem muitos gaúchos que moram aqui, tem muitos turistas que vêm pra cá todo ano, enfim, do Rio Grande do Sul, né? E toda essa galera gaúcha, digamos assim, tem um orgulho muito grande de saber o seu hino e sempre tem essa cobrança para com os catarinenses, né? Eles dizem, né, o Catarina não sabe o seu próprio hino, né? O pessoal aposta no boteco, né? Quero ver se tu sabe o hino do seu estado, aquela coisa toda. E lá no Rio Grande do Sul é quase que uma unanimidade, então, este hino, né? Todo mundo sabe cantar desde criancinha, eles têm um orgulho de ver a criancinha cantando e tal. Tem toda essa cultura. Só que o hino gaúcho, o hino do estado do Rio Grande do Sul, ele por si só, ele é um hino com diversos problemas, né? Não cabe a mim apontar os problemas. E essa frase, ela tem um grande problema, né? Porque, né, um povo que não tem virtude acaba por ser escravo, né? Parece que os povos negros e indígenas que foram escravizados em solo brasileiro foram escravizados única e exclusivamente por uma ausência de virtude, né? Uma ausência de união, de esperteza, de habilidades, enfim, né? Sendo que, na verdade, eles foram escravizados por razões coloniais, né? Razões imperialistas e coloniais, e não por ausência de virtude, né? Inclusive, uma das defesas, né, das pessoas que estavam contra o Matheus Gomes falaram justamente isso, né? Que o hino não estava se referindo aos povos negros e indígenas escravizados, e sim ao povo gaúcho que estava se libertando das pressões do Império no período dos conflitos, né, de libertação do Rio Grande do Sul, digamos assim. Passado tudo isso, deixo aqui claramente meu apoio ao Matheus Gomes, que é inclusive um brother que eu gostaria de conhecer, né, um cara bastante jovem, um cara muito engajado socialmente na periferia de Porto Alegre, muito engajado academicamente, que conseguiu bravamente aí se eleger vereador, né? Parabéns, inclusive, por ter se eleito, mas deixo meu apoio porque, na verdade, as pessoas não deram continuidade à discussão mais ampla sobre a necessidade ou não de se cantar um hino em uma solenidade pública, e sim partiram para lados pessoais, né? Pela internet profunda, digamos assim, pelos grupos de WhatsApp, Facebook, por aí, muita gente partiu para agressão verbal, né? Xingando ele, mandando ele morar em São Paulo, mandando morar na Bahia, enfim, né, bastante xenofobia, bastante racismo assim, em volta dele, bastante pessoas mandando ele sair do Rio Grande do Sul pelo único fato em que ele salientou um trecho onde ele não concordava de uma música, né, composta há muitos anos atrás, que é natural que esteja com alguns trechos defasados, uma vez em que a visão da sociedade nesse tempo todo mudou, né? Então,
infelizmente foi um debate que não foi conduzido de maneira racional, digamos assim, de maneira respeitosa e de maneira ampla, e sim as pessoas partiram pro cunho pessoal, né? Simplesmente foram atacando ali o rapaz e não de fato questionando quais são os ícones na sociedade que pautam a nossa honra, né? Enquanto um cidadão brasileiro e um cidadão gaúcho ou, enfim, mineiro, paranaense. Enfim, certo? O mesmo vale para o hino nacional, né? Porque eu quero falar aqui de coisas mais amplas, né? Não quero que nenhum gaúcho depois venha me xingar nas minhas redes sociais. Não estou falando mal única e exclusivamente do hino do Rio Grande do Sul. Recentemente, com a ascensão de um governo de extrema direita à presidência da República, mais uma vez na história do Brasil, utilizar ícones que remetam ao verde e amarelo, né? As roupas verde e amarela, e cantar o hino nas passeatas, novamente, né? Porque na época da ditadura militar também acontecia, mas novamente voltou a ser algo relacionado a um nacionalismo, né, a um orgulho nacional que viria a representar o estado de poder, né, o estado burguês que chama, né, o estado das elites, né, representando essas formas hegemônicas de poder e não abarcando a complexidade e a diversidade da população brasileira. E por vezes também nessas mesmas passeatas e protestos de direita, né, que hoje não seria nem a oposição e sim a base governamental, né? Por vezes nesses protestos, uma grande demanda dessas pessoas é a volta, né, do exercício de cantar o hino nas unidades escolares, né, nas escolas estaduais e municipais, todos os dias antes das aulas, né? Frequentemente, os participantes mais velhos desse movimento relatam que na sua época de escola, né, no período da ditadura militar, todos os dias eles cantavam o hino na escola e de que isso seria muito melhor para a população e dando inclusive exemplos próprios de que eles são cidadãos melhores porque fizeram esse exercício ao longo da sua vida escolar, né, de cantar o hino. E muitas vezes a gente já vê, né, percebe, né, caiu por terra essa teoria, né? Nós percebemos hoje aí uma população, né, adepta totalmente das pequenas corrupções do dia a dia, né? Uma população com inúmeros problemas e que ter cantado o hino na escola parece que não adiantou muita coisa, né? E eu falo isso num tom de ironia, mas é mesmo um exercício, né, sobre o quão efetivo pode ser decorar a letra de uma música e cantar ela todos os dias em coral antes de iniciar as aulas, o quanto efetivo isso pode ser para a formação cidadã de um indivíduo, né? Eu tenho bastante essa inquietação, assim. Frequentemente na mídia as pessoas sempre querem dar soluções para a escola, né? Cada pessoa vem com a sua solução, né? Quem gosta de esporte, quem trabalha com esporte vai dizer que a solução da educação é ter o esporte dentro da escola, né? Os músicos vão dizer que a solução é a aula de música dentro da escola. Os religiosos vão dizer que a sua religião dentro da escola vai salvar o país. E inúmeras formas, né? O pessoal da TI vai dizer que é a aula de programação na sala de informática das escolas. Enfim, frequentemente todo mundo tem solução para a escola, mas o que realmente resolve a questão educacional no país, e dentre essas todas soluções, que algumas são muito boas, inclusive, né, aula de informática, aula de música, incentivo ao esporte, isso dá um puta adianto pro país, digamos assim. Tudo isso seria muito legal, mas será mesmo que cantar o hino teria uma contribuição significativa para a formação do cidadão brasileiro? Ou seria apenas mais um mecanismo de controle ideológico dentre os vários que já existem e dentre outros vários que estão querendo, né, sempre implementar, tira uns, coloca outros, né? Porque o hino nacional também é carregado, não vou dizer necessariamente de frases racistas, mas ele é carregado de ideologias dominantes presentes na letra, né? A maioria dos hinos, na verdade, fala de uma conquista pela liberdade, né? Fala, na verdade, de uma conquista dessa nação pela liberdade de outras nações que estavam a dominando, digamos assim, e de que esse povo unido, povo forte, fez a nação se libertar. Basicamente esse é o tema central da grande maioria dos hinos, né? Voltando lá ao assunto dos hinos estaduais, né? Frequentemente o pessoal, né, aponta o dedo para os catarinenses de que os catarinenses não conhecem o seu próprio hino, e isso é uma verdade, né? São poucas as pessoas que conhecem o hino de Santa Catarina. Ele toca nas
nas solenidades, né, de formaturas, cerimônias oficiais, alguns jogos de futebol e tal, mas não é um hino que está na boca do povo, definitivamente não. Eu fui ler a letra, é uma letra muito bonita, uma letra bastante conciliadora, digamos assim, é uma letra que tenta abarcar a união dos povos, inclusive a libertação dos cativos, né, dos escravos no caso, fala bastante assim dessa questão da união dos povos, uma vez em que Santa Catarina é uma união de povos dito hegemônicos, né, mas é uma união de povos, então ainda assim é um hino que, por mais bonito que seja, ele está a favor do status quo, né, porque Santa Catarina tem população negra, tem população indígena, só que é muito negligenciada, mas ela é marcada fortemente, então, por uma união, digamos assim, uma união não, uma coabitação, né, de germânicos, né, alemães, italianos, portugueses e outras nações um pouco menores, né, que seriam ali os austríacos, poloneses, enfim. Então, Santa Catarina carrega essa questão da união dos povos, mas é aquela coisa, né, união dos povos embranquecidos, na verdade, né, mas o hino catarinense, então, por mais impopular que ele seja, ele é um hino carregado dessa união dos povos, né, assim como o hino do Rio Grande do Sul é carregado dessa questão da libertação, né, uma vez em que isso faz parte da história do estado do Rio Grande do Sul, né? Não, mais uma vez, repito, né? Não estou aqui fazendo julgamento sobre os hinos, mas é muito isso, assim, os hinos, eles cumprem um papel de registrar a cultura hegemônica, a cultura dominante, e com o mundo se modificando tão rápido, né? A sociedade tomando novas formas tão rápidas, não cabe no contexto atual ficar voltando ao passado e cantando essas obras musicais que falam de uma elite, de uma hegemonia tão antiga e tão homogênea, digamos assim. Hoje nós temos, né, pelo menos em tese, igualdade de direito, então nós temos outras pessoas nas posições de poder e que não são todas que se sentem contempladas pelos hinos e que os hinos, de certa forma, estão ultrapassados, certo? Seja o hino nacional, sejam os hinos estaduais, inclusive hinos de outras nações e de outros estados, de outros países, né? Esse movimento de abolição, digamos assim, dos hinos e de troca de palavras e de trechos de alguns hinos problemáticos, ele é um movimento que ocorre em outros lugares do mundo também, não é uma exclusividade do partido PSOL em Porto Alegre, né? Eles não estão sós nessa briga, digamos assim, e de que é um movimento que é necessário. Eu acredito que é necessário deixar as polêmicas de lado e ter um debate mais maduro sobre o quanto esses hinos podem não ser tão bons como a população imagina que possa ser, certo? E dito tudo isso em relação aos hinos, a gente pode pensar também em relação à indústria cultural, né? A indústria dos filmes e dos games, né? De onde vem a nossa cultura. Grande parte dos filmes, sejam eles produções, como é que se chama isso? Como são filmes mesmo, né? Realistas ou animações, né? Com desenho, ou grande parte dos games também, são oriundos, né, dos Estados Unidos, tá certo? Estados Unidos da América. E muitos deles nos gêneros policiais, eu até falei aqui já sobre aquele episódio Guerras e Produção Cultural, lá de setembro de 2020, muitas vezes eles remetem então a uma narrativa norte-americana e consequentemente apontam como inimigo os inimigos norte-americanos, certo? Um outro acontecimento agora do início de 2021, um ano que mal começou, foi o que? Foram a invasão do Senado e do Capitólio lá nos Estados Unidos, né, em Washington, após uma fala pública do presidente Donald Trump, onde ele fomentou que os seus apoiadores partissem para cima, mas ele não falou abertamente, ele só jogou no ar, digamos assim, só que os seus apoiadores, né, fiéis apoiadores, partiram em busca então desse prédio público, né, para fazer a sua invasão. Foi um verdadeiro luxo da branquitude, né, uma vez em que eles entraram e depredaram, filmaram, colocaram nas redes sociais, e apesar de ter havido algum conflito armado, né, um certo tiroteio e levando a cerca de 5 mortes, é fato de que se fosse outros grupos protestando, a represária seria muito maior, infelizmente. No entanto, é necessário a gente fazer um recorte no sentido de que nessas narrativas culturais, nesses filmes e nesses games, a vida inteira os Estados Unidos retratava a sua polícia e o seu exército sempre de maneira muito efetiva, muito habilidosa, muito preparada, e não foi visto essa atuação toda no momento onde eles realmente precisaram colocar os seus conhecimentos em prática, né? O que a gente viu foi
correria, gritaria, bateção de cacetete nas paredes e um verdadeiro despreparo, né? Então, os Estados Unidos, além de passar por esse momento de abalo democrático muito grande, está também com um abalo ideológico, cultural, de certa forma, expresso, né? Quando eles conseguem mostrar na prática que as suas forças de segurança não têm essa preparação extraordinária, isso gera um baque muito grande, né? Uma quebra de paradigmas culturais muito grandes. E esse é um dos pontos centrais assim desse episódio para a gente entender de onde vêm as nossas culturas, né? Qual é essa cultura que tentaram ensinar para a população, né? Esse hino que as pessoas teriam que cantar, que seria uma música sagrada, digamos assim, que viria a representar todas as pessoas, independente das suas diferenças, e de quem seria essa proteção estatal, né? Essa segurança inabalável, né? Desse país tão forte, tá certo? Esse é o questionamento de hoje aqui do Resenha do Glê. Viva a democracia, viva o respeito, as diferenças. Dá um salve lá no Instagram, @Gle_Ribeiro, e muito obrigado. Valeu, valeu!